Vivemos em uma era em que tudo parece avançar, mas nada realmente evolui. A tecnologia toca as estrelas, mas a alma humana se afunda em vazios existenciais. Falamos em liberdade, mas seguimos presos em telas, ideologias, narrativas que não escolhemos, mas que nos moldam. Você já sentiu que o mundo inteiro caminha numa única direção? Como se uma força invisível estivesse empurrando tudo, governos, religiões, mídia, famílias, para um destino comum? Um novo modo de pensar, um novo modo de crer, um novo modo de obedecer. Talvez você já tenha ouvido o termo Nova Ordem Mundial. Mas o que isso realmente significa? Uma teoria conspiratória? Uma reorganização política? Ou uma profecia antiga que finalmente se desenha diante dos nossos olhos? Existe um movimento sutil, quase imperceptível, que não aparece nas manchetes, mas está por trás de quase tudo. Decisões globais, fóruns internacionais, declarações inofensivas de líderes poderosos. Tudo parece apontar para um único objetivo: unificar o mundo, não apenas politicamente, mas espiritualmente, moralmente, culturalmente. O Apocalipse fala de um sistema global. Daniel também falou de um império final, feito de ferro e barro, frágil, mas violento. João descreveu uma cidade com influência sobre todas as nações. E Jesus alertou sobre tempos em que o amor se esfriaria e a fé quase desapareceria. Estamos falando da nova ordem mundial, mas talvez o termo mais assustador seja o colapso da fé, porque enquanto o mundo se reorganiza externamente, há uma desconstrução acontecendo por dentro, uma engenharia silenciosa, que está reconstruindo o ser humano sem Deus. E tudo começou com uma troca da cruz pelo símbolo da igualdade irrestrita, troca da verdade pela conveniência, troca da eternidade pela popularidade, troca da fé por uma nova moral global. Uma moral que não perdoa, mas cancela, que não redime, mas condena, que não se baseia na graça, mas na aceitação cega das diretrizes do momento. Essa nova ordem se apresenta como moderna, justa, necessária, mas carrega algo familiar, muito familiar. Uma torre que se ergue sobre os escombros da fé, uma linguagem única, uma meta universal, uma promessa de que todos seremos deuses de nós mesmos. Basta obedecer, basta concordar, basta silenciar a consciência. Solene, o mundo antigo tentou isso em Babel. O mundo moderno está tentando de novo, mas desta vez com tecnologia, com algoritmos, com vigilância, com narrativas tão bem escritas que ninguém percebe que está sendo reescrito por dentro. O termo Nova Ordem Mundial ganhou força pública em 1990, quando o então presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, usou a expressão em um discurso após o colapso da União Soviética. Ele falava sobre uma nova era de cooperação entre as nações, onde o Estado de Direito substitui a lei da selva. Mas o conceito é muito mais antigo. Filósofos iluministas como Rousseau, Kant e Voltaire já sonhavam com um mundo sem religiões tradicionais, sem dogmas antigos, guiado apenas pela razão. Era a semente de uma nova ética global, racional, coletiva e sem espaço para verdades absolutas. No século XIX, movimentos secretos como a maçonaria e os iluminados da Baviera foram acusados e às vezes confirmados como arquitetos de uma nova ordem silenciosa que desejava redefinir os pilares da civilização: Deus, família, pátria, moralidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, alguns estudiosos começaram a perceber algo perturbador. Mesmo as nações inimigas pareciam caminhar para o mesmo ponto: centralização de poder, controle social, perda de identidade nacional.
e a promessa de uma paz artificial garantida por estruturas invisíveis. Essa promessa se materializou com a criação da Liga das Nações. Depois, com a ONU e mais tarde, com entidades como FMI, OMS, Banco Mundial, OTAN. Não há nada de errado com cooperação entre países, mas a pergunta incômoda permanece: quem decide o que é certo para o mundo inteiro? A globalização não é apenas econômica, ela é moral, religiosa, espiritual. A agenda que hoje é aceita como progresso é muitas vezes um pacote fechado de valores impostos. E quem não concorda é silenciado. A Bíblia antecipa isso. No livro do profeta Daniel, capítulo 2, o rei Nabucodonosor sonha com uma estátua composta por diferentes metais. Cada parte representa um império. O último, os pés, é feito de ferro misturado com barro. Forte, mas instável. Poderoso, mas dividido. Global, mas frágil. Essa visão se encaixa perfeitamente na era atual. Nunca tivemos tanta tecnologia, mas tanta confusão moral, tanto acesso à informação e tanta desinformação, tanta liberdade de expressão e tanto medo de falar. E no topo dessa estrutura surge a nova religião universal. Não uma religião formal, mas uma espiritualidade diluída, emocional, sem arrependimento e sem cruz. Uma fé globalizante, onde tudo é permitido, menos discordar. Você já percebeu como palavras como pecado, redenção, salvação parecem ter desaparecido do vocabulário moderno? Foram substituídas por empoderamento, autenticidade, amor sem julgamento. Parece bonito, mas esconde um veneno sutil: a negação do arrependimento, a recusa da transformação, a destruição do Evangelho. E aos poucos, o mundo inteiro caminha para uma unificação. E essa unificação exige uma fé que caiba em todos, uma fé sem verdades fixas, sem exigências, sem confronto, sem salvação. O que antes era pregado em púlpitos com convicção, agora é sussurrado com cautela. A verdade bíblica, que sempre confrontou o pecado, tem sido reembalada em versões palatáveis. Deus quer que você seja feliz. Não julgue ninguém. Ame-se acima de tudo. Frases doces, mas que carregam um eco perturbador. Um eco de desvio, um eco de queda. O teólogo francês Jacques Ellul, em seus estudos sobre propaganda moderna, alertava: a manipulação bem-sucedida não elimina a fé, ela a desloca. E foi exatamente isso que aconteceu com milhões de fiéis ao redor do mundo. A fé não foi extinta, mas foi movida, deslocada do altar da cruz para o altar do ego. Nas últimas décadas, vimos o surgimento de um evangelho do bem-estar, um cristianismo sem Cristo crucificado, uma fé que promete sucesso, saúde e prosperidade, mas silencia diante do pecado, da justiça e da eternidade. Esse não é um problema novo. No Antigo Testamento, o profeta Jeremias já denunciava líderes religiosos que diziam paz, paz, quando não havia paz. Sacerdotes que curavam superficialmente feridas profundas. E Jesus, ao entrar no templo, não foi recebido com flores, mas com resistência, porque ele denunciava a aparência e revelava a corrupção espiritual dos líderes religiosos da época. Hoje, não é diferente. Existe uma infiltração lenta, disfarçada de caridade, uma teologia que confunde misericórdia com permissividade, que troca santidade por relevância e que faz da igreja uma extensão da cultura e não um refúgio da verdade. Essa nova espiritualidade se adapta a tudo, ela muda com a moda, ela abraça todo tipo de ideologia, desde que não afirme uma única verdade absoluta. Ela é como o barro dos pés da estátua de Daniel, flexível, moldável, frágil.
Mas esse barro cobre um núcleo de ferro, o núcleo do controle, porque essa fé artificial não é livre, ela exige obediência à nova moral mundial. E se você discordar, será rotulado. Se pregar arrependimento, será considerado intolerante. Se anunciar salvação, será acusado de exclusivismo espiritual. A cruz se tornou ofensiva. O sangue, um símbolo arcaico. O juízo, um escândalo. E nesse novo evangelho, não há lugar para um Deus que confronta, apenas para um Deus que confirma. Enquanto as igrejas se adaptam, os púlpitos se silenciam e as Bíblias permanecem fechadas. O colapso da fé avança. As consequências desse novo paradigma espiritual não ficaram restritas às igrejas, elas invadiram os lares, redefiniram o que é família, desconfiguraram a autoridade dos pais, confundiram a identidade das crianças. Valores que duraram séculos foram descartados em uma geração. O que era honra virou repressão, o que era disciplina virou trauma, o que era pureza virou tabu. Mas a transgressão não parou por aí, ela foi institucionalizada, celebrada, protegida por leis, disseminada em salas de aula e em desenhos animados. A estrutura social se desfez porque sua base espiritual foi sabotada. E como alertava o Salmo 11:3, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O justo continua, mas caminha sobre ruínas. Hoje, vemos filhos contra pais, nações contra si mesmas, verdades sendo decididas por voto popular e não por princípios eternos, pecados ganhando status de direito e profetas sendo cancelados. O caos foi normalizado, o colapso virou cultura. Entenda, não estamos apenas diante de uma crise de fé, estamos diante de um novo sistema de crença, uma fé que não exige entrega, que não conhece a cruz e que chama de amor tudo aquilo que a Bíblia chamou de perdição. Mas a profecia permanece firme. A palavra não foi revogada. O céu não está em silêncio. O livro de Apocalipse afirma que o mundo inteiro se maravilharia com a besta e a adoraria. Mas também afirma que um grupo resistiria, um povo selado, uma geração que não se curva. Esse grupo não será celebrado, mas será preservado. E agora, antes de seguirmos para a virada da história, a pergunta precisa ser feita. Você reconheceria a verdade se ela custasse tudo o que você tem? Quando a nova ordem estiver totalmente formada, ela não parecerá uma ditadura, parecerá um jardim colorido, tanto plural, tanto tolerante, um jardim onde todos são aceitos, exceto aqueles que não aceitam tudo. O perigo não virá com tanques, mas com termos. Não será uma perseguição com armas, mas com algoritmos, com políticas, com bloqueios, com a exclusão sutil que começa como moderação de conteúdo e termina como exílio social. Os primeiros a cair serão os que se recusarem a renunciar à cruz. Não à cruz como símbolo, mas como estilo de vida, como renúncia, como exclusividade de fé. Em Apocalipse 13, João descreve um sistema que exige adoração. Não basta tolerar a besta, é preciso admirá-la, segui-la, render-se ao seu brilho, e é aí que começa o confronto. Um grupo discreto, mas inabalável, homens e mulheres que não trocam o evangelho por likes, que não negociam princípios por contratos, que não adaptam a palavra à moda do tempo. Eles não se encaixam e, por isso, se tornam ameaça à perseguição. Começa, mas não como em séculos passados, com fogueiras e leões. Agora é digital, financeira, social, espiritual. O sistema não quer mártires, quer desistentes, e por isso ele não mata com violência. Mata com silêncio, com ostracismo,
com esgotamento, mas o remanescente resiste. E quando parece que tudo está perdido, eles são visitados, não por anjos com asas, mas por uma convicção interior que o mundo não entende. Paz no meio da guerra, força no meio do colapso. Daniel enfrentou a Babilônia, José enfrentou o Egito. João escreveu o Apocalipse preso em Pátimos. E agora, um novo grupo se levanta, não com discursos inflamados, mas com vidas santas. O confronto não é por territórios, é por corações, por consciências, por fidelidade. E nessa guerra, a neutralidade é traição. Quando os fundamentos ruem, não há mais onde se esconder. As fachadas desabam. As palavras já não bastam. É nesse ponto que a fé deixa de ser discurso e se torna sobrevivência. Os que permaneceram fiéis começam a ser observados. Câmeras veem, redes rastreiam, leis apertam. O mundo já não quer tolerar o diferente, quer apagar o diferente ou reeducá-lo. Mas há algo que o sistema não consegue capturar, algo que não pode ser censurado, nem manipulado: a fidelidade secreta de quem pertence ao céu. E esses homens e mulheres não carregam placas, não erguem bandeiras, mas carregam uma marca que só o céu reconhece. Não na testa, não nas mãos, mas na alma. É a marca do Cordeiro. Apocalipse 14 descreve esses selados. Estavam com o Cordeiro, e em suas testas estava escrito o nome dele e de seu pai. Eles cantavam um cântico que ninguém mais podia aprender. Viviam em pureza, falavam sem engano, seguiam o Cordeiro, onde quer que ele fosse. E enquanto o mundo inteiro segue a besta, esses seguem o Cordeiro. Enquanto o mundo inteiro canta a nova moral, eles cantam uma canção que o sistema não compreende. Mas o preço é alto. Eles perdem empregos, são banidos de plataformas, se tornam párias sociais, são ridicularizados até dentro das igrejas modernas, mas continuam. Continuam porque ouviram algo que o mundo não ouviu. Viram algo que os olhos naturais não enxergam. Foram chamados e sabem que o chamado vale mais que a vida. Esses são os que não amaram suas vidas até a morte. Os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Os que não se curvaram à nova ordem e por isso se tornaram inimigos do mundo, mas amigos do céu. E é nesse ponto que a tensão chega ao limite, porque o sistema não admite resistência. E quando a fidelidade se torna um escândalo, a perseguição se transforma em sentença. Mas então, quando tudo parece escuro demais, quando os justos estão cercados, quando a nova ordem já controla tudo, uma nova voz se levanta, não nos palcos, não nos canais oficiais, mas nas entrelinhas da profecia, no sopro das escrituras, na lembrança de um trono que ainda governa. A nova ordem parecia invencível, tinha controle, tinha aprovação, tinha poder, mas faltava algo que ela nunca conseguiria fabricar: santidade. A santidade não se compra com likes, não se conquista com discursos. Ela é fruto da presença. Ela nasce do altar, ela é invisível, mas insuportável para as trevas. E é isso que começa a acontecer. O sistema global, ao tentar eliminar a luz, acaba a revelando. Perseguir os fiéis não os enfraquece e purifica. Silenciar os profetas não encerra a mensagem, a amplifica. Apagar os altares públicos faz renascer os altares secretos. Na escuridão, a fidelidade brilha mais. Na crise, o remanescente se torna farol. Essa é a ironia divina. O mesmo mundo que se ergueu contra Deus é o palco onde Deus manifesta sua glória. Apocalipse 18 anuncia a queda da Babilônia, símbolo da ordem mundial corrompida. Caiu a grande Babilônia, a cidade do luxo, das promessas, dos enganos espirituais. É destruída em uma hora, e todos os reis e mercadores do mundo choram sua queda, porque perderam seu trono, porque perderam sua mentira. Mas os céus celebram,
porque chegou a hora do juízo, porque chegou a hora da verdade, porque a noiva se preparou, porque o Cordeiro vai reinar, enquanto a nova ordem mundial cai. Uma nova ordem celestial se manifesta. Não é feita de cúpulas, mas de corações rendidos. Não tem sede física, mas habita em templos vivos. Não é liderada por políticos, mas pelo Rei dos Reis. Esse reino não será votado. Não, será imposto. Não será televisionado. Ele virá como relâmpago, como trovão, como justiça. Jesus não voltará para dialogar com a besta. Ele voltará para vencê-la, com o sopro da sua boca, com a espada da verdade, e os que permaneceram vão reinar com ele. Você está vivendo no tempo mais perigoso da história, mas também no tempo mais decisivo. A confusão é intensa, a mentira é sedutora, o sistema é opressor, mas o chamado ainda ecoa. Permaneça, mesmo quando for mais fácil desistir, mesmo quando todos ao seu redor se curvarem, mesmo quando parecer que a verdade está perdendo. Permaneça, porque não há glória maior do que ser fiel em meio à infidelidade. Não há milagre maior do que continuar crendo quando tudo parece contradizer a fé. Não há resistência mais poderosa do que a adoração silenciosa de um justo que não abre mão da cruz. Jesus nunca prometeu facilidade, mas prometeu presença. E é isso que te sustentará. Não a força do braço, mas o sussurro do Espírito. O mundo vai exigir sua conformidade, mas o céu te chama à santidade. O mundo vai te oferecer reconhecimento, mas o céu te oferece eternidade. E quando esse sistema finalmente ruir, quando a nova ordem se tornar cinzas, quando a besta for lançada no fogo, os que permaneceram cantarão o cântico do Cordeiro. Por isso, siga firme, não desanime, não negocie, não se perca. Você não está só. Você faz parte de algo invisível, mas indestrutível. O reino já começou e ele está vindo com poder. Curta este vídeo se essa mensagem falou com você. Comente abaixo. Você está preparado para resistir até o fim? Compartilhe com alguém que precisa acordar espiritualmente. E se inscreva no canal para continuar acompanhando esta jornada profética. No próximo episódio, vamos mergulhar em um dos eventos mais polêmicos e decisivos da história da Igreja Moderna, o Concílio Vaticano II. Mudança de rumo ou ruptura espiritual. As respostas podem surpreender até os mais fiéis.